que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 4. Estão abrindo? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar esse momento diante do Senhor, colocar minha vida nas Tuas mãos e suplicar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agir com liberdade, além da minha vida, através da minha vida e além da minha vida, daquilo que eu não posso, que eu não consigo, que o Espírito Santo me lembre, que o Espírito Santo me faça recordar daquilo que o Senhor me falou nesses dias, daquilo que o Senhor falou hoje. Que o Senhor me ajude, Espírito Santo, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido. Que o Senhor possa tomar a minha vida e a vida da Tua igreja nessa noite e falar conosco através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 14, eu vou ler, mas antes, só trazendo um contexto para não ler muito, o Senhor estava chamando Moisés para o chamado dele, revelando a ele o chamado dele de libertador do Egito. E aí que nós começamos essa palavra nesta noite. Do momento que o Senhor chama Moisés para o propósito que ele tinha de ser o líder de todo o povo de Israel para sair da escravidão do Egito e caminhar para a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E aí, nesse momento, nesse diálogo, Moisés, eu não vou ler o diálogo todo, mas Moisés demonstra muito medo, muito temor daquilo que o Senhor estava confiando a ele, que realmente era algo muito difícil, era algo muito grande da parte de Deus. Não era algo fácil, nem algo simples. E aí nesse diálogo ele vai contra-argumentando com Deus porque ele não poderia. E Deus fala, vou te chamar, vou te levantar, vou te usar. Não, Deus, eu não. E nessa conversa, chegou um ponto que Moisés fala assim: Deus, deixa eu falar uma coisa. Tudo bem que você está falando que me escolheu, com outras palavras, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente. Não tem como eu conduzir, não tem como eu fazer essa missão, não tem como eu levar esse povo, não tem como eu cumprir esse propósito, porque como que eu vou conduzir uma multidão de pessoas, milhares de pessoas? Eu vou ter que liderar muitas pessoas e eu não sou bom de palavras, eu não sou eloquente. E ali diz a palavra no versículo 14 de Êxodo 4, que nesse momento o Senhor se irou com ele, porque ele já tinha tanto contra-argumentado, Deus tanto já tinha dito que iria usar, queria abençoar, queria o capacitar, e quando ele vem com mais esse argumento, o Senhor fala assim, a palavra diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Eu vou explicar. Quando Moisés tem esse último argumento de Deus, não posso ser eu, porque eu não tenho capacidade para isso, Deus já fica meio irado. Ela fala, Deus se estressa aí um pouco, fica meio irritado, para de contra-argumentar comigo. Eu estou falando que eu vou te capacitar para essa missão. E aí Deus fala assim, tá bom, você acha que o problema é que você não sabe falar? Você tem um irmão chamado Arão, e ele fala muito bem. Então eu vou levantar Arão como teu ajudador. Eu falarei a você, Moisés, e você falará a Arão, e Arão falará ao povo. E aí, Deus levanta, vamos usar um termo do nosso tempo para a gente entender. Deus levanta nesta missão Arão para ser o porta-voz de Moisés. Deus falava a Moisés, Moisés transmitia a Arão, e Arão, que era mais eloquente, tinha mais facilidade com as palavras, digamos assim, falava ao povo. E assim foi. Moisés, eu não vou ler esse encontro com Arão, conta essa conversa. Arão crê nessa história, porque ele faz os sinais, diz sim para Moisés, e os dois já começam no capítulo 5 a missão. E a primeira parte da história é ele falar com o faraó: Deus falou que é para você deixar o povo ir.
todo esse teu povo, todo esse povo que é escravo, Deus quer libertar. E Deus manda você deixar o povo ir. E a palavra diz que já vão os dois, no capítulo 5, versículo 1, diz: foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor. Aí já começa a missão dos dois. Moisés ouvindo ao Senhor, transmitindo a Arão transmitindo ao povo, e naquele primeiro momento, transmitindo ao Faraó. E nós vamos vendo, no decorrer da história, assim acontecendo. Só Moisés ouvia o Senhor. Nós estamos aqui no Velho Testamento. Jesus não tinha vindo, não tinha morrido, ressuscitado. O Espírito Santo não tinha se dispensado a todo aquele que confessa. E aqui só Moisés tinha acesso nesse momento à voz do Senhor. E nós vemos aqui Arão fielmente ao lado dele. Ele falando a parte de Deus e Arão transmitindo. E isso trouxe no Arão uma posição um pouco de liderança. Ele não era o líder, mas ele é aquele que estava do lado do líder, o primeiro que ouvia, que tinha aquilo que as mensagens do que Deus estava mandando falar, porque era ele que tinha que transmitir. E Arão foi caminhando ao lado de Moisés. Até que um dia, lá em Levítico 8, vamos comigo, lá em Levítico 8. O título é assim: a consagração de Arão. E no versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e os 6 dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E se fez chegar a Arão e seus filhos, e os lavou com água. Versículo 10: então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu um tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o consagrou. Depois de muito tempo caminhando e sendo ajudador, até então só porta-voz de Moisés, Deus um belo dia fala: Moisés, é chegado o tempo, agora você vai consagrar Arão. Você vai levantar, vai derramar o óleo da unção, vai colocar nele as vestes sacerdotais. Chegou o tempo, você vai ungir diante da congregação. Você vai fazer o holocausto, a oferta que se faz necessária. E você vai levantar Arão como um sacerdote na minha presença. E aquele que até então era simplesmente o porta-voz de Moisés, agora estava ao lado de Moisés ainda, mas agora ungido e consagrado como sacerdote da parte do Senhor. Aqui já tem uma chave, já tem um ponto do qual não é o que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite. Mas aqui já tem algo muito evidente da parte do Senhor, né? Não é o ponto da pregação dessa noite, mas ele andou muito tempo como simplesmente um porta-voz. Ele aceitou essa missão de andar do lado, só transmitindo o que Deus falava a Moisés. Até então, Arão nunca tinha ouvido a Deus, e nunca tinha falado nada ao povo do que ele tinha ouvido. Ele era um ajudador ali, digamos, idôneo, alguém que caminhava do lado e transmitia aquilo que ele recebia, aquilo que Moisés recebia da parte do Senhor, com a verdade que aquilo vinha de Deus. Pois ele cria, ele sabia, ele andava junto e tinha crido que Moisés estava caminhando debaixo daquilo que Deus estava falando. E num dado momento, caminhando em obediência, e um dado momento, sendo fiel a Moisés, chega um tempo, não que Moisés fala: esse aqui é muito fiel a mim, Deus, vamos levantá-lo um sacerdote. Não, o Senhor o reconhece como sacerdote num dado momento da história. E o Senhor fala a Moisés: Moisés, chegou um tempo, unge Arão. E é tremendo, porque daí para frente, se a gente for folheando a Bíblia, por exemplo, a gente vai folheando nos capítulos, eu vou lendo, você não precisa acompanhar comigo, mas é tremendo porque até então a Bíblia vai falando assim, que o Senhor vai dando muitas instruções a eles, e a Bíblia vai falando: e o Senhor disse a Moisés, e o Senhor disse a Moisés, e o Senhor disse a Moisés. E daí em diante, a gente vai folheando os capítulos, e vem assim: o Senhor diz a Moisés e a Arão. E o Senhor disse a Moisés e a Arão. Eu estou lá em Números já, no capítulo 2, o Senhor disse a Moisés e a Arão. No capítulo 3, e essas coisas, o Senhor disse a Moisés e a Arão. E vai passando os livros da Bíblia, e daí para frente, capítulo 4, o Senhor disse a Moisés e a Arão. Daí para frente, o Senhor começa a falar com Moisés e com Arão.
Arão agora como sacerdote também ouvia a voz de Deus. Arão agora como sacerdote já não mais transmitia só o que Moisés ouvia, mas Deus agora também falava com Arão, falava com os dois juntos. E aí nessa caminhada onde os dois agora ouviam a Deus, lá em Números, no capítulo 12, acompanha comigo que a gente está chegando. Estamos começando a construir uma história. Lá em Números do capítulo 12, e aqui começa a pregação. Isso foi só para dar um contexto. Aqui começa o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Olha para o seu irmão aí do seu lado e fala assim: do que você tem medo? E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Do que nós temos medo? Uma das coisas, e talvez a principal, que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite é do que nós temos medo. E aqui Arão, este homem, até então um ajudador idôneo, aqui Arão, então agora sacerdote, que ouvia o Senhor, devia ter temido, mas não temeu. E diz lá no versículo 1 do capítulo 12 de Números assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Aqui Moisés tinha tomado como esposa a mulher cuxita. E por alguns motivos, parece que diz a palavra por ciúmes, dá a entender pela história, que até então Moisés e Miriam, Arão e Miriam eram absolutos aí como ajudadores de Moisés. Agora ele tinha uma esposa. Por algum motivo, isso causou muito provavelmente um ciúmes, pelo que relata aqui o que a gente acabou de ler nos dois, em Arão e Miriam. E eles começam a murmurar contra Moisés. E a murmuração deles é a seguinte: peraí, Deus está falando só através de Moisés? Deus também está falando através de nós. Ele acha, com outras palavras, que ele pode fazer o que ele quer. Ele acha que pode tomar a decisão que ele quer. Deus agora também fala através da minha vida. Deus também agora fala comigo. Não é só pela vida dele que Deus fala. Agora Deus também fala por nós. Deus também fala por mim. Não é bem assim. E aí termina o versículo falando assim: e o Senhor o ouviu. Repita comigo: e o Senhor o ouviu. Sabe o que é tremendo? Moisés não ouviu. Moisés não sabia dessa conversa aqui não, dessa murmuração pelas costas. Mas o Senhor ouviu. Moisés não estava aqui, a palavra vai mostrar aqui, que aí Moisés fica sabendo disso daqui um pouco, que Deus vai falar. Mas Deus ouviu. Tem conversas que nós temos no nosso coração, ou com alguém, ou sozinho no nosso coração, que ninguém ouve. Mas repita comigo: Deus sempre ouve. E aqui o Senhor ouviu. Infelizmente, o Senhor sempre ouve, ou felizmente, aqui nesse caso, infelizmente. Porque diz assim: era o varão, eu já estou no versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens de todo que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, quem é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Gente, dura coisa aqui essa conversa. E eu vou, em outras palavras, repetir o que aconteceu aqui. Quando Deus ouve essa murmuração, Deus chama os três e fala assim: Moisés, Arão e Miriam, vem fora da tenda da congregação, que eu quero ter um particular com vocês três. Quando eles chegam para lá de fora, diz que a nuvem da glória do Senhor desceu. Você imagina que situação? A nuvem desceu e falou assim: quero falar primeiro com vocês dois, com os dois que tinham murmurado. E aí, numa conversa em particular, deixa eu falar uma coisa com vocês. Deus conversando com os dois: acaso os profetas que falam da parte do Senhor, da minha parte, não sou eu que falo com eles? Acaso não sou eu que falo em visões e falo em sonhos? Não sou eu que boto a palavra na boca deles? Sou eu, assim diz o Senhor.
E o Senhor começou a mostrar para eles que se alguém falava da parte dele, era porque ele permitia e ele que dava as palavras. Não existia nenhuma glória humana, porque aqui é perceptível que uma soberba já tinha entrado no coração de Arão, agora que ele ouvia Deus. E aí Deus coloca ele no lugar dele. Peraí, se alguém fala da minha parte, se há um profeta que fala da minha parte, sou eu, o Senhor, que fala a tua boca. E agora eu vou te dizer mais, Arão e Miriam. Moisés, meu servo, com ele falo boca a boca, claramente e não por enigmas. É assim com ele. Ele me conhece. E como, pois, no final do versículo 8, vocês não temestes falar contra o meu servo Moisés. Com outras palavras, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês verdadeiramente têm me ouvido. E eu realmente posso falar através da boca de vocês, como eu tenho falado através da boca dos profetas. Mas sou eu o Senhor que dou sonhos, eu o Senhor que dou visões, eu o Senhor que fala através de você, eu o Senhor que desço numa nuvem e te visito, eu o Senhor que faço. E deixa eu te falar mais, o meu servo Moisés, com ele eu falo há muito tempo, boca a boca, face a face. Ele é meu sacerdote, ele é meu servo, ele eu chamei. Eu tenho intimidade com ele. Nós dois temos conversado há muito tempo. Para ele eu entreguei as leis. Para eles eu revelei meus segredos. Para ele eu contei meu propósito, que eu ia libertar o povo. Foi com ele. Acaso, ele termina o versículo 8, e é aqui que começa a palavra de hoje. Acaso vocês dois não temeram falar contra o meu servo Moisés? Faltou aqui um temor no coração deles. Faltou um temor de murmurar nas costas de Moisés. Faltou um temor de fazer uma fofoca. Faltou um temor de afrontar a Deus. Porque quando eles afrontaram Moisés, eles estavam afrontando o próprio Deus. Quem Moisés pensa que é? Deus também agora fala através de nós. E aqui tem algo que um espírito, na verdade não algo, um espírito que corre atrás, que caminha lado a lado da igreja por todo o tempo. Que é esse espírito de independência, de crítica, ou digamos mais forte, de rebeldia, por ouvirmos a voz do Senhor. E eu quero primeiro falar uma frase e depois eu vou explicar. Ouvir a voz de Deus não pode ser motivo para testificar, embasar, justificar a rebeldia do nosso coração. Porque aqui ele já estava aqui enciumado, vaidoso, ele já estava aqui soberbo. Deus fala também por mim. Como que Moisés faz o que ele pensa como que Moisés faz o que ele acha que pode fazer, o que ele bem pensa? Porque agora também Deus fala comigo. E hoje nós vivemos, graças a Deus, no tempo da graça, onde o Espírito Santo de Deus e a voz do Senhor está disponível a todos nós, amém? Nós todos temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor, ela é clara e audível a todos nós. Com o tempo, se ainda não ouve a voz do Senhor, busca, o Senhor vai se revelar a você. O Senhor fala claramente com a tua igreja, porque Ele é vivo, Ele não é um Deus de madeira. Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele vive e reina. E diz a palavra, Ele se assentou à direita de Deus. E Ele foi à presença do Pai para que Ele intercedesse, que o Pai mandasse a nós o Consolador, o Espírito da verdade, que iria nos revelar todas as coisas. E esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas nós podemos conhecer pela graça de Deus, porque nós confessamos a Cristo. Esse Espírito comunica com nós. E esse Espírito é o próprio Deus, amém? Nós nos comunicamos com Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus não pode ser pretexto, ou justificativa, ou embasamento, quer que seja, para nos conferir a autoridade de afrontarmos alguém, de afrontarmos esposo, de afrontarmos líderes, de afrontarmos esposa, ou e muito menos de afrontarmos ao nosso Deus. Muitas vezes a gente usa o ouvir a Deus como uma desculpa para não se expor. É mais fácil às vezes falar que Deus falou. É mais fácil falar assim que Deus me falou. Então eu vou dar um exemplo bem grosseiro assim, só para embasar e explicar o que o Espírito Santo quer nos falar, né? A pessoa chega na igreja, vou dar um exemplo, sei lá, uma moça. Vou namorar fulano, e fulano não é da igreja. Ué, mas você vai namorar fulano? Ele não é da igreja, não é cristão, não conhece o Senhor. Mas Deus me falou que ele é meu marido.
E contra Deus me falou, você fala o que para a pessoa, né? Fecha a porta de qualquer argumento. Deus falou, a pessoa pode ouvir Deus, Deus falou. Só que a palavra fala de julgo desigual. E Deus não fere os seus princípios. Deus nunca vai falar algo para alguém diferente da sua palavra. Deus não é contraditório. Deus não vai falar nada para mim que a palavra não dê princípio que embase aquilo que Deus está falando. Impossível. Às vezes a pessoa quer sair da igreja cheia de murmuração no coração, cheia de seta do maligno. E em vez de ter a hombridade, chegar diante, por exemplo, falando deste corpo, do apóstolo Hélio, e falar: apóstolo, não concordo, a Zelinda fala muito rouco, a Zelinda grita muito, a Zelinda é muito chata, e eu vou sair dessa igreja, porque isso, pega muito no meu pé, e papapá, e porque isso, por aquilo. Ao invés de expor o coração às feridas da alma e às setas que entrarem, o coração está amargurado, chateado, chega: apóstolo, Deus me falou que acabou o meu tempo. Você falou o que para uma pessoa dessa, né? Deus falou. Simples assim. Fecha a porta para qualquer conversa, porque na verdade uso Deus me falou. Mas Deus não fala nada que não vá de encontro à sua palavra. E Deus não vai falar nada para você que não testifique no coração do nosso líder. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus não é um Deus contraditório. Se Deus está falando algo ao nosso coração, é só expor, que se for da parte de Deus, sempre testifica quando você apresenta diante da liderança. Nunca Deus me falou algo da parte dele que eu apresentei ao apóstolo Hélio e que não testificou no coração dele. E vice-versa, quando a gente também está ligado com o Espírito Santo, graças a Deus pela misericórdia dele, a maioria das coisas que saíram da boca dele, Deus já tinha me falado, foram testificações. Para não falar de mim, vou usar a Lu que está aqui na minha frente, a Luciana Gomes, ela vive muito isso. Todas as vezes, vamos dizer, maioria das vezes, para não falar todas, que eu tenho acompanhado um pouquinho, que Deus fala com ela através do apóstolo Hélio, através de uma profeta, e dá uma palavra através da vida de alguém, quase 100% ela fala aquilo que Deus já havia me falado. Eu acho tremendo, eu nem comento com ela, mas meu coração fica constrangido, porque ela sempre já ouviu aquilo que Deus depois fala com ela. Ela já ouviu na intimidade, ela já ouviu no secreto, porque Deus não é contraditório, amém? E não fere os seus princípios. Deus não vai falar algo diferente no seu coração, no coração do seu líder. E Deus nem vai falar algo de muito menos diferente do que a sua palavra. E aqui, isso foi um parênteses na palavra. Não vamos usar como Arão. Não vamos deixar que ouvir a voz de Deus, permitir que ouvir a voz de Deus, primeiro seja alvo de soberba. Porque Deus fala comigo. Porque eu posso confrontar a palavra pregada, porque eu ouvi Deus. Porque eu posso confrontar aquele pregador ou aquela profecia, porque eu ouvi Deus. Nós usamos a voz de Deus como algo para nos ensoberbecer e nos permitir se tornarmos críticos e julgadores. E muito menos usar a voz de Deus para nos esconder atrás das verdades do nosso coração. As verdades do nosso coração. Não queremos expor muitas vezes as verdades do nosso coração. E é mais simples falar: Deus me falou. Mas aquilo que Deus te falou, meu irmão, tem que estar baseado, tem que estar fundamentado, tem que ter princípio, tem que bater com o que a palavra fala. E também tem que testificar com o coração da sua liderança. Amém? Deus não vai te deixar. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai te confundir. E Deus muito menos vai te se contradizer. Mas voltando ao ponto principal da palavra dessa noite, nós vamos falando do que Deus quer falar nessa noite e Deus vai construindo outras coisas. Eles aqui, Deus termina a correção deles e essa história termina em Miriam leprosa. E só não morreu porque Moisés intercedeu por ela. E Deus teve misericórdia da oração de Moisés e atendeu por causa dessa murmuração. E a última frase do Senhor aqui no versículo 8 é: não temestes falar contra o meu servo Moisés? E nós temos medo de tantas coisas. E não temos medo, ou vamos falar, não temos temor daquilo que realmente devemos ter temor. Às vezes não temos medo de pecados, não temos medo de escorregar, não temos medo daquilo que deveríamos ter medo. Não temos medo de afrontar nosso Deus. Temos medo das lutas do dia a dia. Temos medo dos gigantes.
Temos medo do dia de amanhã, temos medo de faltar dinheiro, temos medo dos nossos filhos se perderem, temos medo de não sermos eficientes na criação e na educação dos nossos filhos, temos medo de não sustentar a nossa família, temos medo de casar, medo de não casar, vários medos. E não temos, muitas vezes, medo de afrontar o nosso Deus, medo de afrontar a nossa liderança, medo de ser murmurador, medo de criticar, medo de fazer uma fofoca, medo de pecar, um temor, um medo no sentido de um temor no coração, de pecar, de afrontar, de entristecer o nosso Deus. Muitas vezes isso não nos dá medo, mas aquilo que Deus, tudo aquilo, as demais coisas que serão acrescentadas, tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz, é alvo dos nossos medos. Tudo aquilo que já foi nos dado na cruz do Calvário, toda a vitória, toda a saúde, toda a bênção, toda a promessa, tudo aquilo que o Senhor já nos liberou a nós, é alvo dos nossos medos. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir? Será que não vai faltar? Tudo isso é motivo dos nossos medos. E afrontar o nosso Deus, muitas vezes não nos traz temor. E aí nós afrontamos corajosamente o nosso Deus, a nossa liderança, o nosso ministério, uma visão, uma palavra. Aí sim, nós somos ousados e corajosos nisso. E o Senhor muito se irou com Moisés, com Arão, não Moisés, e com Miriam por causa disso. Muito se irou. Mas em nome de Jesus, esse Espírito não para em nosso meio, amém? Amém. E os medos... E os medos, muitas vezes, a maioria das vezes, são de coisas, com certeza, por vir. Muitas vezes da nossa mente, muitas vezes, coisas que provavelmente não vão acontecer. Medos de coisas vindouras que ainda nós estamos vendo, e muito maiores do que podem ser pela nossa mente, com o quanto ela vagueia, o quanto ela imagina, o quanto as setas, às vezes a gente permite que prospere na nossa mente. Deus começou a construir essa palavra. Deus começou a construir essa palavra esse final de semana, porque na sexta-feira o Azaf e a Bruna estavam lá em casa, e a Bruna falou que lá no condomínio tinha um gato que andava na rua do condomínio. Ela só falou isso, que tinha um gato. O Azaf começou, o gato, tem um gato, tia Zé, tia Eduardo, no condomínio. A Bruna me falou, tem, aquele jeito suca de ser, né? Já virou um teatro. Tem, e ele tem umas garras bem grandes. E ele pula na janela do seu quarto à noite. E o negócio foi tomando. Eu falei, é mesmo? E o gato foi ficando. O gato virou um monstro no final da história. E eu falei assim, vamos parar os dois com essa história desse gato. Daqui a um pouco vocês não vão dormir à noite com medo de um gato que nem existe. Que é fruto da imaginação dos dois, esse gato. Não tem gato nenhum, quanto mais esse gato que voa, que tem tantas coisas. Não tem esse gato. E aí nós cortamos a brincar a história do gato. Mas o Espírito Santo começou a usar o gato para falar sutilmente comigo. Que nós vamos criando fantasias na nossa mente, as situações que até nossos olhos talvez até vejam algo difícil que está por vir. Mas a gente permite que a nossa mente vai caminhando, nos assustando e aumentando a situação. E daqui um pouco aquilo que era um gato vira um gato com garras e voador na nossa mente. O problema vai tomando uma circunstância, e eu quero pegar o gancho do Paulo Ricardo sobre as ilusões. A gente vai criando uma paranoia, uma ilusão. A gente vai aumentando na nossa alma, na nossa ansiedade, o tamanho do problema que pode ser. Que quando nós vemos, nós estamos atemorizados com algo que não aconteceu. E isso é o contrário de fé, amém? Isso é o contrário de fé. A Bíblia diz, tem um versículo que diz em 2 Timóteo 1,7, não vou abrir para ser rápido, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Repita comigo, Deus não me deu um espírito de temor, mas de fortaleza.
Um espírito de temor, de medo, nesse sentido de não temor do nosso Deus, mas um espírito de temor, de ter medo do porvir, medo da manhã, medo da segunda-feira, medo das circunstâncias, medo de não cumprir um propósito, medo de uma enfermidade, não foi colocado em nós pelo Senhor, porque Ele depositou em nós um espírito de fortaleza. Esse é o Espírito do nosso Deus. Deus colocou em nós o Espírito de fortaleza. E isso muito tem sido pregado nessa casa. Muito já está fundamentado a respeito de um Deus forte, que nos chamou para nos fazer forte e tem nos feito forte na batalha, amém? E é esse Espírito, não de covardia, não de medo, mas de fortaleza que o Senhor depositou em nós. Mas o Espírito Santo me falava e me fala de pessoas, isso não é uma crítica, uma revelação do Espírito Santo para ser tratado, de pessoas em nosso meio que estão andando com espírito de medo, atemorizado com circunstâncias que nem ainda aconteceram. E esse me fala, mas pastor, às vezes eu tenho medo, e algo realmente acontece. E vou te dizer que às vezes pode acontecer mesmo. E também quero te fundamentar, antes, que o espírito de medo, ele toma proporção maior em nós, se alguma notícia, se algo que nós estamos percebendo ou imaginando que vai acontecer, e isso estiver relacionado com o nosso passado. Então eu já tive a oportunidade de discipular a pessoa que foi muito pobre na infância, e o medo da pessoa é ficar pobre de novo, e por isso a pessoa anda em espírito de miséria. E que dificuldade expulsar dessa vida o espírito de miséria, porque ela tem medo de ser pobre de novo, porque um dia ela já foi pobre. A história ainda está sendo maior do que a cruz na vida dessa pessoa, não a cruz maior do que a história. Muitas vezes a gente já viu algo acontecer na vida dos nossos pais. Quantas pessoas têm trauma de casamento e medo de casar porque o casamento do pai e da mãe foi ruim, nem sabe que é por isso, nem sabe de onde vem a raiz, mas tem trauma de casamento, tem medo de casar, ou se acaba indo para a área do homossexualismo, porque no fundo vem de uma estrutura que conviveu com casamentos frustrados, que não deram certo, infelizes. Então tem medo disso, tem medo de ser pai, medo de ser marido, medo de ser sacerdote, medo de entrar num relacionamento, porque não viu no pai, ou as pessoas que conviveram, tios, avós, não sei, referências, e acha que também não vai conseguir. Os medos estão ligados às nossas estruturas mentais. Os medos, eu estou só fundamentando aquilo que o Espírito Santo quer construir em nós e daquilo que Ele quer nos libertar nessa noite. O medo, ele toma raízes mais profundas se ele acha um caminho nas nossas estruturas mentais. Já está pré-determinado na minha mente, da minha infância, que eu fui pobre, meus pais foram pobres, minha infância foi muito difícil, é difícil ter dinheiro, se perde não ganha mais, porque meu pai faliu e não conseguiu reconstruir, então se conseguir ter dinheiro é muito difícil, então se eu estou no emprego e tem uma ameaça de corte na fábrica que eu trabalho, eu morro de medo, porque já há uma estrutura mental, porque eu vi meu pai, meu tio, meu avô ser demitido e nunca mais ter sua vida retomada, nunca mais teve uma porta de emprego, entre depressão, porque por causa de uma demissão depois de 30, 40 anos numa empresa. Então eu morro de medo de ser demitida. Eu não olho para aquela notícia pela cruz, mas pela minha história, e aquilo me enche de temor. O medo é o contrário de esperança. A esperança que nós aprendemos na semana passada, em meia circunstância, independente da nossa história, em Cristo, na cruz, sempre há esperança, amém? O medo é o contrário. O medo é o contrário. E precisa passar pela cruz para vencer o medo, para saber que a nossa vida não tem nada a ver com o nosso passado, e muito menos o passado das outras pessoas, dos nossos familiares. A nossa vida começou de novo quando nós passamos pela cruz, amém? Ali nossa vida começou de novo. E aí vocês falam, mas pastor, eu já tive medos que realmente aconteceram. Eu tive medo de uma situação acontecer e ela realmente aconteceu. E pode acontecer de alguma coisa que aos olhos ser previsto e algo que se faça. Isso aconteça, mas eu quero te dizer uma coisa: nada acontece na nossa vida sem propósito e sem a permissão do Senhor. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito, nas nossas vidas tem um propósito maior do Senhor sobre nós. Não cai uma folha de uma árvore, um fio do nosso cabelo sem ser vontade do Senhor.
As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, que somos nós. Nenhum mal pode chegar à nossa tenda. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, amém? Nós vivemos debaixo dessa verdade, que tudo coopera para o nosso bem. A Bíblia conta a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram assim: olha, se não, estou lá no livro de Daniel e nós não vamos ler, para ganhar tempo. Mas o que eu estou falando está na palavra, depois você pode ler. E diz a palavra, que fala assim: quem não se adorar e não se render a outros deuses, e consultar a outro Deus que não ao rei Nabucodonosor, será jogado na fornalha ardente. E esses 3 jovens não se renderam e não adoraram. Eu estou contando a história de Daniel. Eles é quem não adorasse a estátua. E eles não adoraram a estátua. E não se renderam. E foram os sábios, os sápatras, os mensageiros, o não sei o que lá, foram na presença do rei e falaram assim: o senhor não deu um decreto assim, assim, assado? Que quem não adorasse o Deus lá da estátua seria jogado na fornalha? Ah, eu dei. Então, existem 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se renderam. E eles continuam adorando o Deus deles. E aí o rei falou: Nabucodonosor, então tá bom, manda jogar nas fornalhas. E chamou eles para uma conversa. Antes o rei falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês 3. Com outras palavras: vocês não estão sabendo o decreto? Ah, estamos. Mas se vocês não se renderem a adorar, o rei falou: eu vou ter que lançar vocês na fornalha. E sabe qual a resposta deles? É de quem vivia em esperança, não de quem vivia em medo. Porque eles iam ser jogados numa fornalha ardente. E a resposta deles foi assim: se o Senhor, o nosso Deus, nos livrar, quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós mesmo assim não adoraremos a outro Deus. A resposta deles não foi tomada por medo. A palavra diz que quando eles foram jogados para a fornalha, de cima do alto de alguma coisa, que a fornalha era muito grande, os homens que jogavam eles de cima para baixo, diz a palavra, os que os jogaram morreram pelas chamas. Tamanho calor. Quem jogou os 3 morreu. E os 3 nós conhecemos a história. Passearam no meio do fogo. Só que viu-se um 4º homem, como uma figura de um anjo que passeava com eles. E o rei falou: meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora da fornalha. Vocês servem a um Deus vivo e verdadeiro. E agora eu lanço outro decreto: que ninguém mais pode afrontar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eu estou querendo dizer é que às vezes o que eles poderiam temer, provavelmente, seria uma possibilidade. A Bíblia não fala que eles temeram, mas é algo que me causaria muito temor. Estar numa situação de ser jogado numa fornalha dentro e morrer. Mas nessa situação, o que os 3 responderam foi uma palavra de quem vivia em fé e esperança e adoração a Deus acima de todas as coisas. E não foram tomados por Deus Isso sou eu nervosa. E não foram tomados pelo medo, porque eles responderam: se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, do mesmo jeito, Ele é o nosso Deus. É esse nível de fé que o Senhor está nos levando. Tenho visto isso nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que eu convivo. O Senhor está construindo isso. Tenho visto irmãos, do qual nós temos acompanhado nosso coração. O dia que eu preguei sobre onde muitos morrem, nós nos tornamos mais fortes. O Senhor me mostrava a vida de cada pessoa que tem caminhado nessa dimensão, onde muitos talvez já teriam morrido há muito tempo nessa situação, têm ficado mais forte. E o Senhor está nos caminhando para isso. Quer saber de uma coisa? A unção do Rock Balboa, ela é o seguinte: a pancada está dura, eu vou me levantar de novo, Ele vai me bater de novo, eu me levanto de novo. Porque se o Senhor quiser, Ele me livra. E se Ele não quiser, Ele é Deus do mesmo jeito sobre a minha vida. E eu não canso, eu não desisto dEle até o fim, amém? Ele me livrando, Ele não me livrando, Ele fazendo no dia que eu quero que Ele faça, ou Ele não fazendo no dia que eu quero que Ele faça. Ele respondendo agora, ou Ele querendo responder daqui 10 anos, eu não sei. Ele é Deus do mesmo jeito, e a outro Deus nós não adoramos, amém? E aí você pode pensar: eu não adoro outro Deus mesmo, eu já me converti, eu não adoro os deuses de madeira. Ah, meu amado, muitas vezes nós adoramos a tantos deuses. Adoramos a tantos deuses. Tantos, a gente cria tantos deuses. Ah, o casamento está demorando, vou adorar o Deus da pornografia. E assim vai, tantos deuses. Ah, a situação está muito apertada, ou dá um jeito, a gente adora o Deus da mentira. E tantos deuses que nós adoramos no meio de dificuldade.
Ir para a fornalha é crer que o Senhor tem o jeito dele. Ir para a fornalha é não dar o nosso jeito. Ir para a fornalha é pagar o preço de esperar 10 anos, 20 anos. Ir para a fornalha é ver a coisa sucumbindo e ter a possibilidade de dar outros jeitos e não dar. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não der, Ele é Deus da minha vida da mesma forma. Isso é para a fornalha. Mas se nós andamos atemorizados em medo, a gente foge da fornalha e adora outro Deus. E o que Deus está falando conosco nessa noite é duro. Mas é isso, se precisar, vá para a fornalha, mas vá comigo. Não deixe os seus valores, seus princípios, não largue a minha palavra. Não deixe os meus preceitos, não saia da obediência. Se jogue na fornalha, mas se jogue com a minha presença. Dura coisa ir para a fornalha sem Deus. A fornalha do mundo, das dificuldades, de como estão as coisas nesse tempo. Dura coisa é ir para a fornalha com Deus. Mas quando nós não abandonamos nosso Deus, nós vamos para a fornalha. O rei ímpio olha do lado de fora e fala: há um quarto homem ali. Algo se passa. Algo aconteceu naquela fornalha. A palavra relata o detalhe de que quando eles saíram da fornalha, as roupas deles não tinham queimado, o cabelo não tinha queimado e não se havia nele cheiro de fumaça. Nessa tarde eu li esse versículo e falei: Deus, eu tomo posse, nem cheiro de fumaça. Quando a guerra passar, eu declaro sobre a minha vida, nem cheiro de fumaça. E eu profetizo sobre a tua vida, nem cheiro de fumaça. Não vai sobrar nada, nem o cheiro da fumaça do fogo que você passou, nem o cheiro da fumaça. Eu vou dar um exemplo prático na minha vida, como sempre, me expondo e usando novamente o fato de ter esperado um bom tempo no Senhor o casamento. Um bom tempinho. Para Deus 1000 anos é como um dia, mas para mim um dia, né? 10 anos. E tiveram um momento de tristeza, tiveram um momento de se sentir sozinhos, tiveram um momento de choro. Mas quando Deus faz, não sobra nem o cheiro da fumaça. É como se nada tivesse passado, como se nenhum dia eu tivesse chorado, como se nenhum dia eu tivesse ficado sozinho, entende? Quando Deus vem e faz, não sobra nem o cheiro da fumaça. Nem o cheiro da fumaça. Quando você anda no deserto com Deus, não fica nem a poeira do deserto, amém? Você chega do outro lado do deserto com as roupas intactas, amém? E eu quero liberar essa palavra para quem está em luta nesses dias. Eu quero declarar isso, a palavra de Deus, como uma palavra profética. Eu sei de algumas pessoas, mas com certeza não sei de 10% das pessoas que estão neste lugar essa noite e estão na fornalha. E eu quero declarar sobre a tua vida, que se você entrou na fornalha com o Senhor, se você decidir colocar hoje o Senhor Deus na tua fornalha, nem cheiro de fumaça sobrará sobre você. Tamanho livramento que o Senhor vai te dar, amém? Amém. Agora não pode haver um espírito de medo, de temor, porque no medo eles teriam adorado a outro Deus. Diante de uma fogueira, sei lá, ardente aí, que até as suas chamas mataram os homens, com certeza diante do medo eles teriam se rendido. Em 1 João, não abra também se você não quiser, para ser rápido, pode ir anotando, depois você lê. Em 1 João 4,18 diz assim: o medo produz tormento, e com o tormento a pessoa não pode ser aperfeiçoada, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Gente, é tremendo. Para quem quiser anotar depois e ler, eu li 1 João 4,18. O medo produz tormento, e a pessoa em tormento não pode ser aperfeiçoada. E nós conhecemos muito bem Efésios 4,11, os 5 ministérios: para aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós estamos caminhando, sendo aperfeiçoado, e o nosso caminho é chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Mas uma pessoa com medo, ela se torna tão atormentada que se torna impossível de ser aperfeiçoada. Isso é muito forte. A pessoa com medo, ela fica tão perdida, ela fica tão confusa, ela fica tão sufocada, tão cega, tão aprisionada na sua alma e no medo, que não tem como o ministério aperfeiçoá-la. Você tem que primeiro lançar uma palavra de fé e libertar essa pessoa do medo, para depois poder aperfeiçoá-la.
Porque o medo seca, o medo sufoca, o medo tira a visão, o medo mata, o medo gera ansiedade, o medo tira a fé. O medo sufoca os nossos sonhos. O medo tira a coragem. O medo rouba a ousadia. O medo paralisa. Você não tem coragem de andar. E no medo você fica tão atemorizado, tão atormentado, que no tormento você não pode ser aperfeiçoado. E nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados até chegarmos à estatura de Cristo, amém? Efésios 4, a partir do 11. Esse é o chamado da igreja de Cristo, dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, dos pastores. Nos aperfeiçoar até essa estatura de Cristo. Só que com o espírito de medo, nós não podemos ser aperfeiçoados. Tamanho pavor, tamanha a prisão que a gente entra quando a gente está atemorizado, que a gente fica cego, a gente fica surdo, nada que a gente ouve adianta, nada que nos falam produz efeito, porque a gente está paralisado no medo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós somos ministrados uma semana atrás por uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança continuar a dar fruto, porque nós iremos lançar fora do nosso meio todo medo. Porque o versículo continua dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o maior amor que esteve sobre nós foi a cruz. Na cruz do Calvário foi a maior prova de amor que alguém deu por nós. Quando Deus entrega seu Filho de Jesus por nós. E é nesse amor da cruz que nessa noite nós vamos deixar todos os nossos medos. Amém? Talvez você é cristão de 10 anos, 20 anos, 15 anos, mas tem algo no seu coração que te atemoriza, que causa medo, que causa pavor. E nessa noite todo espírito de medo vai bater em retirada do nosso meio e dar lugar a um espírito de esperança, e dar lugar a uma fé inabalável, amém? Porque aqueles que confiam no Senhor não se abalam, são como os montes de Sião, mas prevalecem para sempre. Pelo amor da cruz do Calvário, todo medo vai ser lançado fora nessa noite. E no lugar do espírito de medo, será nos dado um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de fortaleza, um espírito de valentia, amém? Há valentes do Senhor nesse lugar, amém? E mesmo os valentes podem ter situações de medo, mas nesta noite, o medo dará lugar à confiança de um Deus que nos ama. O medo dará lugar à confiança de um Deus que nos ama. O amor de Deus que nos amou primeiro lançará fora todo medo das nossas vidas. Tem gente que tem medo da segunda-feira. Tem medo de enfrentar situações. Tem situações que atemorizam. Tantos medos. Quantos homens com medo de não sustentar suas casas. Medo de faltar para os filhos. Medo de constituir uma família. Medo de tomar decisão. Medo de se lançar no propósito de Deus. Medo de não casar. Medo de ser trocado. Quantas mulheres, quantos homens são humilhados num relacionamento, porque num namoro e fica aí anos num relacionamento que não vai dar em nada, fora de propósito, por medo de nunca mais ninguém querer. Medo de ser abandonado, medo de ser largado. As mulheres e homens muito ciumentos têm medo do abandono, medo da rejeição, porque um dia já foram rejeitados. O amor da cruz do Calvário apaga toda essa história. E a cruz é muito mais forte do que a nossa história. E o amor de Jesus, demonstrado na cruz do Calvário, vai dar lugar, vai tirar, vai derrubar todo o medo. Amém? E dando sequência na palavra, o medo que a gente tem que ter, eu quero contar o que o medo pode fazer com o povo de Deus. O medo que a gente tem que ter é o medo que Deus confrontou lá Arão e Miriam e falou assim: você não teve medo? Esse temor a gente tem que ter. Um temor de não afrontar um homem e uma mulher de Deus. Um temor de não afrontar o nosso Deus. Um temor de não afrontar os princípios da palavra. Esse temor tem que haver no nosso coração. O medo paralisa tanto que diz a palavra que lá quando eles caminharam no deserto, guiados por Moisés, e chegaram à terra prometida, quando Moisés envia os 12 espias para espiar a terra, e eles voltam com o relato,
10 nós sabemos que só Josué e Caleb falaram que se o Senhor se agradasse deles, eles iriam conquistar a terra, que realmente era muito difícil, tinha muitos gigantes, mas que se o Senhor se agradasse deles, eles conquistariam a terra. E lá nesse contexto da palavra, que 10 dos espias, foram 12, 10 voltaram e falaram assim, realmente, é tudo verdade. O relato de 10, a terra é boa, mana leite e mel, os frutos são enormes. Só que lá naquela terra, as cidades, os muros da cidade são muito altos, ela é muito fortificada. E os homens que lá habitam são gigantes. Jamais a gente vai conseguir entrar lá e possuir. E diz a palavra que esse relatório, gerou tanto medo no povo, o povo desacreditou que poderia possuir a terra. O povo deixou de crer pelo relato que a promessa que Deus havia dado a Moisés e ao povo que os libertaria da escravidão era verdade. E Josué e Caleb, a palavra fala que teve um espírito diferente, um espírito excelente. E eles falaram, realmente é tudo verdade. Os muros são altos, há gigantes, mas tão somente não sejais rebeldes. Porque se nós não formos rebeldes, o Senhor vai nos dar a terra que Ele nos prometeu. E mesmo depois disso, diz a palavra que o povo se reuniu e falou assim, vamos levantar um outro líder e vamos voltar para trás. Já tinham chegado na terra prometida, já tinham caminhado 40 anos, já tinham visto Deus abrir o mar, já tinham visto cordonizes caindo, já tinham visto maná, pão cair do céu, já tinham visto água brotar da rocha, tudo isso eles já tinham visto. E mesmo assim, com aquele relato ruim dos 10 espias, eles falaram assim, vamos levantar um líder no nosso meio, um outro líder que nos leve, que nos lidere e nos leve a ser escravo do Egito de novo. O medo não só paralisa, quanto nos faz andar para trás. O medo não só, tão somente paralisa, quanto também nos faz caminhar para trás. Quando você tem medo que algo não pode acontecer na sua vida, e com isso você toma uma atitude do seu jeito, contrária aos princípios da palavra, você não está parado, você está caminhando para trás. Quando você para de acreditar que Deus vai fazer, e você faz o seu jeito, e o seu jeito está ferindo os princípios da palavra, você não ficou parado, você caminhou para trás. O espírito de medo e de revolta aqui, de não possuir a terra, por não acreditar que Deus cumpriria a promessa que tinha feito a eles, fez com que eles tomassem uma decisão de recuar. Eles não chegaram a fazer, porque aí Deus apareceu numa nuvem de glória e falou com eles, tudo que aconteceu. Mas num dado momento da história, eles tomaram a decisão de recuar e voltar atrás. Eu declaro em nome de Jesus que o espírito de medo não vai nos fazer voltar atrás em nada do que nós caminhamos até aqui. O espírito de medo não vai nos atemorizar, não vai nos parar e muito menos nos fazer recuar. Porque conforme a gente vai caminhando com Deus, a coisa vai se tornando maior. Os desafios vão sendo maiores. E as promessas e as bênçãos também vão ficando maiores. Mas aquilo também que nos afronta vai aumentando. Os desafios vão aumentando. Mas eu declaro em nome de Jesus que conforme os desafios vão aumentando, em nome de Jesus vai crescendo em nós a fé, a confiança e a esperança do nosso Deus. Porque nós estamos construindo uma história com Ele. Nós não vamos aparecer do nada. Quando nós chegarmos para tomar os 7 montes, nós não vamos surgir do nada. Há uma história longa com Deus, de vitórias, de lutas, e que o Senhor em todos nos deu vitória. Nós estamos construindo uma história de fidelidade, de luta com o Senhor, de guerra em guerra e de vitória em vitória. E essa nossa história está nos gerando um testemunho de fidelidade. E conforme as lutas vão aumentando, os desafios vão aumentando, não vai surgir medo no nosso coração para nos fazer parar. Porque há em nós o espírito de ousadia e coragem, que foi esse espírito que o Senhor depositou em nós. Foi esse espírito que o Senhor depositou em nós. Caleb diz assim para esse povo que queria voltar para trás: não volta para trás. Diz a palavra que ele bradou, gritou. Diz que ele falou uma expressão assim, tipo, eia! E falou assim: não façam essa loucura. Tão somente não sejam rebeldes. Não façam uma loucura dessa. Tão somente não sejais rebeldes com o Senhor. Tão somente continua obedecendo.
Um outro exemplo tremendo de coragem, de alguém que tinha uma história com Deus. Quando o gigante, eu não vou ler também, você conhece a palavra, você pode ler na sua casa. Acompanhe comigo, tem mais algumas coisas que o Senhor tem para nos falar. Sei que há um povo cansado do Rio de Janeiro, mas eu creio que o Espírito Santo está construindo algo neste lugar e nós precisamos continuar, amém? Diz que um dia, quando o gigante desafiou o povo de Deus, alguém aí começou a desafiar e não tinha ninguém que ia contra ele, que Davi viu aquilo e perguntou: o que está acontecendo aqui? Aquele gigante aí está afrontando. Ele, nossa, como alguém ousa afrontar o meu Deus, e ninguém vai enfrentar ele? E ele vai diante de Saul e pede a Saul: Saul, deixe-me que enfrente o gigante, eu vou derrotar o gigante. Eu estou resumindo a história. E Saul aí faz um discurso para ele, falando assim: não, você não pode. Há homens guerreiros no reino. Com outras palavras, ninguém está tendo coragem, ninguém até hoje derrotou. Você não tem condições de derrotar aquele gigante. E os valentes do reino, o exército de Saul, tudo atemorizado, tudo morrendo de medo. Ninguém teve coragem de ir lá desafiar o gigante, de enfrentar o gigante que estava desafiando. E aí Davi queria muito desafiar aquele gigante. E ele falou assim: o meu Deus, se o meu Deus der a vitória, se o meu Deus estiver comigo, eu posso derrotar esse gigante. E ele vai argumentar com Saul, contra-argumentar o porquê Saul deveria autorizar e liberá-lo, para que ele fosse sim desafiar o gigante. E ele fala assim: Saul, deixa eu falar uma coisa, você não me conhece, eu não faço parte do seu exército, eu ainda não sou um dos seus homens. Eu sou pastor de ovelhas, e meu pai me bota dia e noite lá para cuidar das ovelhas. E lá cuidando das ovelhas como um pastor, às vezes vem urso e às vezes vem leão para pegar as ovelhas. E eu vou com a minha funda, e eu vou com o meu braço, e eu vou e sempre consigo derrotar o leão, e sempre derroto o urso. E Deus me dá vitória contra os ursos e contra os leões, e eu consigo proteger as ovelhas. O mesmo Deus, Saul, que tem me dado vitória até aqui, quando eu tenho enfrentado ursos e leões, é o Deus que me dará a vitória diante daquele gigante. E aí Saul libera ele. Sabe o que é essa história, meu amado? O mesmo Deus, se os desafios estão maiores do que estiveram até agora, o mesmo Deus que nos deu vitórias quando eram ursos e leões, vai nos dar vitória diante do gigante, amém? É o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Se o desafio de hoje está maior do que o de ontem, o mesmo Deus que te trouxe até aqui, que te fez vencer os gigantes, os ursos, os leões, que te trouxeram até aqui, é o mesmo Deus que vai te dar a vitória contra o gigante, amém? É o mesmo Senhor. É essa história, como Davi tinha uma história para falar diante de Saul. Nós temos uma história com Deus para aumentar, sabe o quê? A nossa própria fé. A Bíblia tem um texto que eu não vou ler agora, mas que fala algo do tipo: trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Trazer à nossa memória. E eu quero trazer na minha memória nessa noite aquilo que me dá esperança, aquilo que o Senhor já me permitiu vencer com Ele até aqui, e declarar em nome de Jesus que é o mesmo Deus que quer me levar onde Ele quer me levar. E eu falo isso sobre a tua vida, ministrando sobre você. Não precisa deixar, não pode deixar o espírito de temor te tomar até aqui, porque você já veio até aqui. Você grandes coisas já venceu no Senhor, e o mesmo Deus que te trouxe até aqui vai continuar caminhando contigo, amém? Ele não te abandonou até hoje, nunca abandonou ninguém, não vai abandonar você. Você tem uma história de fidelidade com Deus. E essa história, nessa noite, está sendo trazida à tua memória. E a tua própria história vai lançar fora todo o medo da tua vida. Você vai falar para o seu gigante assim: o Deus que eu sirvo me trouxe até aqui. O Deus que eu sirvo me tirou do pecado e da lama. O Deus que eu sirvo me salvou. O Deus que eu sirvo me amou primeiro. E Ele vai me tirar de toda a situação que eu estiver passando. E todo espírito de medo vai ter que sair fora hoje, em nome de Jesus, amém? Eu estou pregando do Deus da Bíblia. Eu estou pregando o Deus de Davi. Eu estou pregando o Deus de Moisés. Eu estou pregando o Deus de Caleb. Mas eu estou pregando o Deus da Zelinda hoje. É o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Amém? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Senão fica um Deus muito distante.
Como se ele fosse diferente, o Deus do Velho Testamento e o Deus de hoje. É o mesmo Deus que não falha e nunca falhou. É o mesmo Deus que nunca foi homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó. É o mesmo Deus que fez o pão cair do céu. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar. É o mesmo Deus de sempre. É o Deus valente da batalha. É este o meu Deus e é esse o teu Deus. É este o Deus que nós estamos ensinando e vamos ensinar para os nossos filhos e para a próxima geração. É o mesmo Deus, o mesmo caráter de fidelidade, amém? Então somente guardai o seu coração em obediência. Como disse Caleb, eu digo nessa noite, tão somente não sejais rebeldes, como foi Moisés como foi Arão e Miriam. Repita comigo, a frase que eu estou dizendo está na palavra. Caleb disse ao povo de Deus, repita comigo assim, tão somente não sejais rebeldes. Tão somente não sejais rebeldes. Tão somente seja manso e humilde de coração para obedecer o seu Deus. O medo também, normalmente o medo anda muito atrelado, como consequência, não sei se dizer direito, mas caminha muito perto, não sei a palavra mais apropriada, mas vou explicar, com a soberba. Com a soberba. Eles ficaram tão soberbos, porque agora ele ouvia o Senhor. Arão ficou tão soberbo, porque ele ouvia a voz do Senhor, que ele perdeu o temor, né? Perdeu o temor, de tão soberbo, e danou a falar mal de Moisés. A soberba arranca de nós o temor daquilo que a gente tem que ter o temor. Também diz a palavra que, também que eu estou indo e voltando aqui em Números e no livro de Daniel, tem uma história tremenda. Nossa, tem muita coisa aqui. Estou cortando aqui. Eu não vou ler. Mas a história de Daniel na cova dos leões também nós conhecemos. E eu estou lá no livro de Daniel, a partir do capítulo 5, capítulo 6. Diz a palavra, eu digitei aqui para ser mais rápido, não ter que abrir. Em Daniel 6:5. Diz que procuraram algo. Eu estou explicando o que está em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz que procuraram algo para falar mal de Daniel e não encontraram. E procuraram algo diante dos homens, diante de Deus, e nada se achava. Diz a palavra que ele era irrepreensível, excelente. E assim a palavra vai descrevendo Daniel. Um espírito excelente. Um espírito excelente resume tudo, né? Não preciso ler tudo que a Bíblia fala sobre o cara. Mas ele tinha um espírito excelente. Você imagina um homem que a Bíblia chama de espírito excelente. A tamanho da nobreza, da excelência, da retidão, do compromisso com Deus desse homem. E um dia também ele passou uma situação parecida com os amigos dele, Sedraque, Mesaque e Abednego. E falaram assim para o rei, e o rei tinha chamado Daniel para participar do governo, e isso estava incomodando, porque tinham eleito, diz a palavra, dividido o reino em províncias, mais ou menos assim, colocado sátrapas, governadores, e 3 para ser os chefes de todos. E dentre desses 3, um deles era Daniel. E dos 3 que governavam tudo abaixo do rei Dario, filho de Nabucodonosor, outro rei já, dos 3 governadores, o rei era Dario, dos 3 governadores que tinham sido colocados abaixo do rei Dario, Daniel, que era um dos 3, era o melhor. Se sobressaía em tudo, era o mais excelente. E era o que estava conquistando mais autoridade diante do rei. E era o que o rei mais, digamos, estava gostando. A ponto da Bíblia falar que o rei pensava em levantar Daniel como substituto. E os outros reis se inflamaram. Como assim? Vamos ter que achar algum problema nele, algum erro para contar para o rei. Só que eles procuraram e não encontraram. Então eles tiveram uma ideia. Eles chegaram para o rei e falaram assim, só tem um jeito de a gente pegar esse cara. É no Deus dele, é na fé dele. Vamos falar para o rei fazer um decreto. Que todo o povo tem que ficar 30 dias sem adorar, nem clamar, nem suplicar, nem orar a nenhum rei, a nenhum Deus. Ao menos ao rei Dario. Então eles chegaram para o rei e falaram assim, rei, nós conversamos, os sátrapas, os príncipes, os governadores, e os fulanos, os conselheiros, e não sei o que lá. Nós nos reunimos
E nós tomamos uma decisão que nós achamos boa. E a decisão é que o Senhor lance um decreto que por 30 dias, ninguém no reino consulte a nenhum Deus, só consulte o Senhor. Diz a palavra que ele achou bom e assim ele fez o decreto. Eu não sei se você conseguiu perceber aqui, mas esses homens, quando se juntaram aqui para convencer ao rei a lançar o decreto, eles pegaram o rei na soberba. Por 30 dias, ninguém consulte a outro Deus. Era o único jeito de eles pegarem Daniel. Eles sabiam que Daniel não ia passar 30 dias sem adorar nem consultar a Deus. E que muito menos ia substituir o Deus dele pelo rei Dario, jamais. Então eles, como convencer ao rei a lançar esse decreto? Eles pegaram o rei na soberba. Por 30 dias, ninguém fala com nenhum Deus, só fala com o Senhor. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, que pergunte para o Senhor, não para Deus nenhum. E aí, eles pegaram o rei, digamos assim, manipularam o rei na soberba do rei, e o rei lançou o decreto. E por 30 dias não se podia adorar, orar. E o judeu Daniel, durante os 30 dias, 3 vezes ao dia, diz que foi no quarto dele, com a janela que virava para Jerusalém, inclinou-se e orou ao Deus dele, como sempre fazia durante os 30 dias. E depois dos 30 dias, eles tinham que falar mal de Daniel. Chegaram para o rei Dario e falaram: rei Dario, você não fez um decreto assim, assim, assado? Fiz. Não era só com o Senhor que tinha que falar? Era. Não é que não podia adorar e nem orar? Era. Então, sabe Daniel, um dos seus 3 reis? Com outras palavras, um dos seus queridinhos, ele está aos 30 dias orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Não mudou nada. E o decreto seria que quem não cumprisse o decreto seria lançado na cova dos leões. E o rei, diz a palavra, que o coração dele se entristeceu, porque ele gostava de Daniel. Daniel era o ajudador dele, dono. Só que ele não tinha mais como voltar atrás. É tremendo que a palavra fala assim: o rei Dario ficou tão triste que ele passou o dia inteiro tentando salvar Daniel e não conseguiu. A Bíblia não fala o que ele fez, mas ele se entristeceu tanto no seu coração que ele passou o dia inteiro pensando no jeito de como livrar Daniel do próprio decreto dele, e ele não conseguiu. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas a palavra diz que quando ele foi tirado, nós conhecemos a palavra, quando ele foi tirado da cova dos leões intacto, botaram ele lá, colocaram os leões, botaram uma pedra na cova, e ele saiu dali intacto. E o rei feliz da vida, ele passou a noite inteira na cova dos leões com os leões. Primeira coisa que o rei fez de manhã, diz a palavra que o rei ficou tão triste que não dormiu, foi tirar a pedra da cova e ver como Daniel estava. E ele falou assim: Daniel, se o teu rei te livrou, se o teu Deus te livrou, fala comigo. E Daniel diz: o meu Deus me livrou, porque ele achou em mim um coração irrepreensível, porque diante do meu Deus ele achou em mim inocência. Diante de mim, o meu Deus não me achou nada que pudesse falar contra, e ele me livrou. E este homem não temeu diante desse decreto, e ele permitiu ser lançado na cova dos leões. E eu quero dizer aqui duas coisas, para a gente caminhar, para encerrar. A primeira coisa, sobre a soberba. A mesma soberba que estava lá, pegou Arão, a soberba que esse rei Dario foi enganado. O Espírito Santo hoje à tarde falou o seguinte para mim: a palavra diz que a soberba precede a ruína. E o Espírito Santo me diz que a soberba precede a ruína, porque uma pessoa soberba, um homem soberbo, um homem com H maiúsculo, ser humano soberbo, a soberba impede o homem de separar a admiração da manipulação. Eu vou repetir: a soberba impede o homem, a pessoa, de fazer uma separação, de ter um discernimento entre a admiração e a manipulação. A pessoa, quando é soberba, vem alguém com espírito de manipulação: como você é bom, como você prega bem, quando você é isso, como você é aquilo. Vem Jezabel, disfarçado de admirador. Nós vemos isso na palavra, cheio de elogios. O soberbo se engrandece tanto, ele é tão soberbo, ele se acha tanto que ele não consegue discernir o espírito de manipulação. Por isso a soberba precede a ruína, porque um coração altivo e soberbo é incapaz de discernir quando vê Jezabel, porque Jezabel vem disfarçado de elogios, de admiração.
Sabe como Jezabel, e aqui eu preciso só os parentes que o Espírito Santo quer falar, e eu já estou caminhando para o final. Mas sabe como Jezabel derruba um homem? Pega um homem casado, por exemplo, um homem, sei lá, talvez com dificuldade ou não no seu casamento, um homem com a baixa autoestima, talvez normalmente ou historicamente não foi o mais bonito, não foi o jovem mais bonito, não foi o adolescente mais bonito. Pega uma mulher e começa a falar assim: nossa, mas o senhor está tão bonito hoje. Nossa, bonita a sua camisa. Nossa, gostei do seu penteado. Nossa, gostei do... Nossa, como o senhor fala bem. Nossa, como foi bom isso que o senhor falou. Nossa, como o senhor é inteligente. Aí o soberbo enche o coração de vaidade. E quando vê, o casamento é destruído. E quando vê, os filhos estão sofrendo sem o pai em casa. Foi-se o matrimônio. Sabe por quê? Um espírito de soberba. Porque apareceu a Jezabel para encher de elogio. E a soberba não conseguiu discernir que aquilo era uma manipulação. E não uma admiração. Não era uma admiração verdadeira, santa, simples, genuína. Era uma manipulação. Assim Jezabel age. Foi assim que esse rei deu um decreto, do qual o coração dele se entristeceu. Quando ele viu, ele tinha feito uma besteira. Agora Daniel estava lá com o decreto de morte, o coração dele super triste, e ele passou um dia inteiro tentando mudar, dar um jeito de salvar Daniel, e não conseguiu. Não tinha mais como voltar atrás, porque na vaidade dele pegaram ele no decreto. Em nome de Jesus, a soberba também não tem lugar em nosso meio, porque o Senhor abate os soberbos e exalta os humildes. Amém? E nós temos falado de tantas coisas grandes que o Senhor tem nos dado e nos mostrado. E esse espírito de valentia, e esse espírito de coragem, e esse espírito de ousadia que o Senhor está cada dia mais depositando em nós, ele tem que vir acompanhado de um coração humilde. Senão na nossa soberba nós somos derrubados. Porque Satanás caiu da presença de Deus pela soberba. Diz a palavra que ele usurpou ser como Deus. Satanás derrubou, enganou Eva na soberba. Se você comer, Eva, da árvore do bem e do mal, você vai ser como ele. Por isso que não quer que você coma. O primeiro pecado da terra não foi a desobediência, foi a soberba. Porque o pecado que Satanás conhecia era a soberba. Ele foi destituído, Lúcifer caiu da presença do Senhor, foi destituído de como um anjo adorador do Senhor, porque ele quis ser igual ao Senhor. E era isso que ele conhecia de pecado. Ele sabia que isso Deus não permitia. E ele manipula Eva e convence Eva: sabe por que você não pode comer desse fruto? Porque se você comer, você vai ser como Deus. Ele não quer que você seja igual a ele, é só isso. E aí ele desperta na Eva a vaidade, a vontade de conhecer o bem e o mal como só Deus conhecia. E ela come do fruto. A soberba derruba um homem, a soberba derruba uma mulher, a soberba precede a ruína. Aí a palavra fala assim, que pela soberba o pecado entrou pela terra, mas Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, e pela sua humildade humilhou-se até a morte de cruz. E por um homem, como por um homem o pecado entrou na terra, por outro homem o pecado saiu. Porque mesmo sendo Deus, não usurpou em seu coração ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. A chave de Jesus foi a humildade, ir até o fim. Mesmo sendo como Deus, permitiu ser humilhado. E humildemente morreu naquela cruz, mesmo não tendo pecado. A separação da vida ruína e da vitória entre os abatidos e os exaltados por Deus está na soberba e na humildade. Repita comigo: Senhor Deus. Não, gente, repita comigo como quem está crendo no que Deus está falando. Senhor Deus, me dê um espírito valente e um coração humilde. Amém. É o que o Senhor está falando conosco nessa noite. No lugar de medo, valentia, e no lugar de soberba, humildade. Com valentia, coragem e humildade, o Senhor vai nos levar onde Ele quer nos levar. Amém. O medo e a soberba podem nos parar, mas a valentia, a coragem e a humildade nada pode nos deter. Amém. Eu estou pulando algumas coisas.
E lá no Daniel capítulo 6, eu vou ler um versículo 22, ele diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deixa eu te dar aqui um segredo, uma chave. Sabe por que os leões não puderam comer ele? Sabe por que o Deus de Daniel, o nosso Deus, foi com ele? Porque ele foi achado inocente diante do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, esse homem não pecou. Daniel foi colocado na cova dos leões justamente porque ele não virou as costas para Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar nas fornalhas, não foi por pecado. Às vezes a gente vê alguém em luta e fica procurando o pecado, o erro. Essas duas histórias que eu contei, esses homens de Deus que foram parar em situações tão difíceis, não se encontrou o pecado neles. Mas mesmo assim eles estavam em guerras. E nós temos falado muito nessa casa, temos ministrado, que nós temos enfrentado guerras não por causa só de pecado. Nós não temos enfrentado lutas por pecados ou por dificuldades, mas nós temos enfrentado lutas porque nós temos lutado por cidade, por território, por nação, amém? A nossa luta é de conquista. A nossa luta é para tomar um reino que foi entregue por Adão na mão de Satanás, mas que por Jesus foi reconquistado para a igreja de Cristo na terra. Essa é a nossa luta. E na nossa luta, em todas nós teremos vitória, se como Daniel, nós somos encontrados sem nenhuma falta diante do Senhor. No meio das guerras que nós temos sido colocados, e no meio das dificuldades, das lutas que nós temos disposto a enfrentar, eu falo disposto a enfrentar, porque nós aceitamos o desafio de sermos o sonho de Deus na face da terra, amém? Com muita humildade, mas nós cremos em nome de Jesus que nós e os nossos outros irmãos em Cristo, de outras denominações, não estou falando de denominação, mas nós cremos, junto com outros irmãos e outras igrejas, numa visão apostólica, uma visão de reino, que nós iremos implantar a cultura de Deus nessa terra. E isso tem nos colocado em muitas lutas e ainda grandes guerras, nós seremos desafiados a enfrentar. E nós precisamos ser encontrados nessas lutas inocentes diante do nosso Deus. Precisamos nos encontrar nessas guerras limpos diante do nosso Deus. E eu não quero trazer uma palavra de juízo nessa noite. Eu quero trazer uma palavra de conserto, para que você possa ser encontrado limpo e inocente como Daniel diante do seu Deus na luta. Ai de nós, se no meio das guerras que nós temos lutado, ainda for encontrado em nós algo que não seja tão limpo diante do nosso Deus, para não falar outra coisa. Ai de nós, no meio da cova dos leões, ou na fornalha quente que nós temos passado, ainda não nos fomos encontrados, não tivemos uma condição de inocente, de puro, de justo diante do nosso Deus. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, para que em toda situação, em toda dificuldade, ou em qualquer erro, ou qualquer pecado, nós podemos encontrar em arrependimento genuíno o perdão do nosso Deus, em todas as circunstâncias nos encontrarmos limpos e justos e irrepreensíveis diante do nosso Deus. O nosso Deus sempre estará disposto a estar conosco na fornalha. O nosso Deus sempre estará conosco na cova dos leões. Ele sempre vai fechar a boca do leão. Ele sempre vai estar em qualquer circunstância. Mas Ele precisa encontrar em nós, no mínimo, um coração arrependido. De preferência que Ele nos encontre em santidade na sua presença. Mas se assim nós nos encontrarmos em alguma área da nossa vida, que Ele nos encontre com o coração arrependido. Amém? Para que nós possamos ser alvo do favor do Senhor. Talvez hoje tenha pessoas nesse lugar que estão com muito medo, porque talvez já está lá igual Daniel. Já não basta estar à noite, porque ele foi lançado à noite na cova dos leões. Já não basta estar escuro. Se já não bastasse isso, botaram uma pedra na cova para que ele não pudesse sair. E se já não bastasse isso, jogaram os leõezinhos lá dentro com ele e foram embora. E às vezes a situação que a gente está enfrentando está assim, de noite, no escuro, na cova, com a porta fechada e com o leão lá dentro. Mas o Senhor encontra em nós essa noite corações irrepreensíveis ou arrependidos na tua presença. E Ele é poderoso e fiel para fechar a boca de qualquer leão. Não precisamos nos encontrar na situação com espírito de temor ou de medo, porque o Senhor Deus em todas as situações é poderoso e fiel para nos livrar.
Ele vai entrar na cova e Ele vai fechar a boca dos leões. Não sei se vai ser na primeira hora do dia, não sei se Ele vai nos levar na segunda hora do dia, na terceira hora do dia, ou teremos que passar a noite inteira para alguém vir e abrir a cova do leão. O tempo que for preciso, a boca do leão vai estar fechada. Amém. Às vezes eu tenho certeza que Daniel gostaria que a cova fosse fechada na primeira hora ou na segunda hora, aberta, mas a cova só foi aberta ao amanhecer. Nós sabemos aqui que já foi pregado nessa casa que dia e noite são tempos proféticos do Senhor. Talvez estejamos na noite do Senhor, na noite da cova, na noite da escuridão, na noite do leão, na noite da porta fechada. Mas ao amanhecer o rei veio e abriu, tirou a pedra da cova e abriu para que Daniel saísse, e ele saiu ileso da cova. Eu declaro em nome de Jesus, se você está no tempo da sua noite, ao amanhecer, o Senhor tirará a pedra e você será livre, porque a boca do leão foi atada na sua vida. Nem cheiro de fumaça e nenhum arranhão de dente de leão. Amém. Porque assim é o Senhor nosso Deus. Não precisamos temer, não precisamos ter medo. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor Deus é o meu refúgio e a minha salvação. Ele é o socorro bem presente na hora da minha angústia. De quem terei medo? A quem temerei? O Senhor Deus é rocha inabalável. A palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para aqueles que amam a Deus e vivem de acordo com a tua justiça. A quem temerei? A quem temeremos, igreja? De quem teremos medo diante do Deus vivo e verdadeiro, do qual nós estamos construindo uma história de fidelidade com Ele? Amém. Amém. Nossos inimigos estão em constante peleja contra nós, mas o nosso Deus é maior do que todos eles. E em todas essas lutas nós encontraremos o Deus forte nas batalhas. Deus está nos chamando a termos um espírito excelente. Vou falar isso com muita humildade, mas Deus não está nos chamando para ser uma igreja comum. E não tem soberba nisso. E eu encerro dizendo isso, que Deus não está nos chamando a sermos uma igreja comum. E quando eu falo uma igreja comum, não é que Deus nos está chamando a ter uma placa melhor, uma denominação maior, com mais pessoas, com mais evidência. Não é isso que eu estou falando. Deus não está nos chamando e não chamou a ninguém. E está falando conosco hoje, como povo reunido neste lugar, que Ele não nos chamou para sermos igreja, pessoas comuns, mas Ele nos chamou para sermos pessoas comuns com um poder extraordinário da parte dEle. Esse é o chamado dEle sobre nós, não é? E sobre esse chamado não cabe um espírito de temor para nos parar ou nos fazer retroceder. Cabe em nós, e é isso que Ele tem depositado, um espírito de excelência e de ousadia e de valentia para nos fazer chegar e cumprir ao propósito que Ele nos confiou. Amém. A igreja do Senhor tem andado muito viva sobre a face da terra, muito viva. E eu quero declarar em nome de Jesus que neste lugar há uma igreja morta. Há pessoas mortas para si mesmo. E quando eu falo igreja viva, é para não dizer outras coisas, em pecado, em rebelião, em murmuração, em soberba. A igreja tem andado muito viva, com a carne muito viva, com a alma muito viva. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós somos uma igreja morta, cada dia morta com Cristo. Morremos na cruz do Calvário com Ele e ressuscitamos para morrer para nós mesmos sempre, para que a luz de Cristo, para que nós possamos resplandecer a glória daquele que nos chamou. Esse é o chamado da nossa igreja. Esse é o versículo, como o apóstolo fala, que nos acompanha. Fomos chamados para manifestar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz de Cristo. Esse é o nosso chamado, manifestar as grandezas dEle. Longe de nós ser uma igreja viva, somos chamados a ser uma igreja morta. Longe de nós ser uma igreja que anda em soberba por ouvir a voz do Senhor, mas humildemente ouvimos a sua voz para edificarmos o corpo de Cristo, amém? É para isso que os dons são liberados, para a edificação do corpo. Em nome de Jesus, somos o povo chamado a perder para ganhar, amém?
Você pode dizer amém comigo? É isso que nós estamos cantando e ministrando o nosso espírito. Não corremos atrás das riquezas pessoais, de coisas sem valor. Nós vivemos por riquezas reais. Somos um povo disposto a perder para ganhar, amém? A abrir mão para morrer, amém? Amém. Deus nos livre de um evangelho sem morte. Repita comigo: Deus nos livre de um evangelho sem morte. Um evangelho que não prega a morte, não é um evangelho genuíno, com todo respeito e humildade. O evangelho é morte. O evangelho se resume na morte, na ressurreição de Cristo, amém? Deus nos livre de um evangelho sem morte. Deus nos livre de usar o púlpito para transpor e para, não sei dizer, mas para nos fazermos envaidecidos. Deus nos livre de usar os púlpitos para sufocar as nossas frustrações. Foi-se um tempo que ministério era algo para talvez alguém que não... A gente tinha uma visão, né? Existia uma visão para algo, talvez para alguém que não tivesse dado muito certo em nada. Triste isso, eu falo com muita humildade. Mas o ministério é um lugar para pessoas com espírito excelente. Amém? Longe de nós um evangelho que não seja assim. Longe de nós pregarmos uma palavra que não seja viva. Palavras repetidas. Palavra que alguém pregou. Palavra que eu preguei há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. Longe de nós de sairmos da presença do Senhor e não ouvirmos uma palavra viva todos os dias que nós somos convocados a ministrar a palavra de Deus. Amém? Longe de nós não termos um espírito excelente. Deus nos livre de um evangelho sem renúncia. Por amor de vós somos levados a matadouro todos os dias. Por amor de vós somos levados a matadouro todos os dias. Deus nos livre de um evangelho sem renúncia. Deus nos livre de uma fé morta sem obras. Deus nos livre de uma fé morta sem obras. Deus nos livre de um cristianismo egoísta. Somos um por todos, amém? Deus nos livre de uma adoração sem oferta, sem sacrifício. Esse é o nosso chamado. De uma adoração de alguém que está morto, de alguém que entrega a sua própria vida como sacrifício. Então tudo é nada diante do Senhor, amém? Eu posso entregar o meu tudo, porque eu mesmo não tenho nada. Então tudo que eu tenho é dele, eu só devolvo para ele. Deus nos livre de estarmos vivos. Fomos chamados para estarmos mortos na presença do Senhor, amém? E quem está morto não tem medo, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Esse é o nosso chamado, de sermos uma igreja viva em Cristo, sobre a face da terra. Mortos para nós mesmos, mas vivos em Cristo, amém? Esse é o chamado para andar num espírito de valentia, no espírito de coragem, no espírito de ousadia, e não no espírito de medo, e não no espírito de temor. Sabe o que o Espírito Santo me trazia hoje à tarde? E eu estou dando minha palavra, não prometo, porque eu encerro aqui 5 minutos. Porque eu vim, só tenho 10 anos de convertida, mas eu vivi na religião. E eu vivi num tempo onde a igreja era uma igreja de lamentação. Eu vivi num tempo de era uma igreja de murmuração. Aqui o Cristiano sempre fala, né? Que se encontrava com o irmão e estou na prova. Eu tenho um pouco de irque dessa palavra prova. Não tem problema nenhum nessa palavra, porque se eu via tanto, logo que eu me converti, estava todo mundo em prova. Tá como, irmão? Estou na prova. Estou na luta. É, né? Estou na prova. É, glória, Deus te dá vitória, aquela coisa. Peguei até um pouco de coisa com essas palavras. Não tem nada de mal nisso. Mas eu vim dessa história da igreja. Dessa igreja lamentadora, murmuradora, mendigando coisas pequenas diante de Deus, quando todo o reino já foi liberado, quando todo o reino já nos foi entregue, quando todo o governo dessa terra já foi confiado a nós. Eu venho de uma história do Evangelho, onde a igreja mendiga, quando a igreja se lamenta e murmura, e suplica por coisas pequenas que estão todas liberadas a nós, que Deus já confiou e já entregou a nós. Mas o Senhor está transicionando a sua igreja, amém? E eu falo com muita humildade, mas com muita alegria no meu coração. Nós estamos como corpo de Cristo neste lugar, na vanguarda dessa transição, né? As pessoas que viajam, gente que vê, que eu não tive no Rio, mas que vai para congresso e vê que para a glória de Deus poucas coisas novas se escutam. O Espírito Santo está falando a mesma coisa por toda a face da terra, e nós temos sido ministrados por isso nesse tempo.
Estamos alinhados com o que Deus está fazendo nesse tempo, nessa geração. O que Deus fez com Moisés foi tremendo, mas foi para Moisés. O que Deus fez com Davi foi tremendo, mas foi com Davi. O que Deus fez com Josué foi tremendo, mas foi com Josué. O que Deus fez com Noé foi tremendo, mas foi para Noé. O que Deus fez com Isaías foi tremendo, foi com Isaías. Deus tem um tempo, uma palavra específica para esse tempo, para essa geração, que somos nós, amém? E nós estamos alinhados nesse tempo. E Deus está transicionando essa igreja lamentadora, vamos resumir assim, por uma igreja de conquista, por uma igreja de reino. Por isso não cabe espírito de medo, de temor, mas o espírito de valentia, de força. Cabe em nós o espírito de ousadia, amém? De conquista. É essa igreja que nós estamos vivendo. É essa igreja desse tempo, amém? Coloque-se de pé. Eu espero que em nome de Jesus, não pelas minhas palavras, mas pelo Espírito Santo neste lugar, pela presença de Deus, e o Espírito Santo tenha tocado no teu coração, e que em nome de Jesus, o Espírito Santo esteja nos libertando de todo espírito de medo.